O Homem do Armário. Ameaça silenciosa. Primeira história. Era uma tarde típica de sexta-feira, durante a última aula de matemática no Colégio Estadual Alvorada, em uma pequena cidade do interior de São Paulo. Todos estavam inquietos, contando os minutos para o início das tão esperadas férias escolares. Eu olhava pela janela, distraído, enquanto o professor Marcelo tentava, sem muito sucesso, manter nossa atenção falando sobre equações e logaritmos. Ele sempre foi conhecido pelo bom humor e pela descontração nas aulas. Então, percebendo nosso desânimo, decidiu aliviar um pouco o clima fazendo um quiz interativo sobre marcas famosas na internet. O som das risadas e dos palpites preenchia a sala, criando uma atmosfera leve e despreocupada. João, meu melhor amigo, respondeu corretamente a pergunta que aparecia no projetor: Adidas. Exatamente nesse instante, a voz trêmula e alarmada do diretor Carlos ecoou pelos alto-falantes da escola, interrompendo bruscamente nossa brincadeira. Atenção, todos os professores e alunos, isso não é uma simulação. Repito, não é uma simulação. Iniciem imediatamente o protocolo de confinamento. Uma sensação gélida tomou conta de mim. O professor Marcelo, sempre tão tranquilo, levantou-se com o rosto pálido, correu até a porta, trancou-a rapidamente e apagou as luzes. Fez sinal para que todos se levantassem em silêncio absoluto e se reunissem ao fundo da sala, longe das janelas e da porta. Um silêncio tenso e angustiante tomou conta do ambiente por 2 longos minutos. Logo, o som suave e constante do ventilador de teto parou de repente, indicando que alguém havia desligado a energia geral do prédio. Nesse momento, todos se entreolharam com ainda mais medo, compreendendo que algo muito sério estava acontecendo. Foi então que ouvimos ao longe gritos desesperados ecoando pelos corredores. A voz masculina parecia descontrolada, cheia de ódio e loucura, gritando repetidamente: "Vou matar todos vocês, não adianta se esconder." 2 meninas, Júlia e Mariana, começaram a soluçar baixinho, aumentando o clima de pânico que já tomava conta de todos nós. Os passos acelerados e os golpes fortes contra os armários metálicos iam ficando mais próximos, fazendo meu coração acelerar violentamente. Quando percebemos, o homem estava exatamente do lado de fora da nossa sala, golpeando a porta com toda a força, exigindo: "Abram essa porta agora! Eu sei que vocês estão aí dentro!" Aterrorizada, Mariana não conseguiu conter o desespero e gritou: "Não!" Aquilo pareceu enfurecer ainda mais o invasor, que intensificou os golpes na porta, quase a ponto de derrubá-la. O choro das meninas ficou mais alto, e até mesmo os garotos tentavam conter lágrimas silenciosas, temendo o pior. Depois do que pareceu uma eternidade, os golpes cessaram e ouvimos a voz ir se distanciando novamente pelo corredor, continuando a gritar insanamente. Nenhum de nós ousou se mexer ou emitir qualquer som até que, minutos depois, ouvimos novamente a voz do diretor pelo alto-falante, ainda tremendo, mas agora mais controlado. "Atenção, alunos e professores, a situação está parcialmente controlada. Um indivíduo mentalmente instável invadiu a escola e agrediu a funcionária da recepção, que conseguiu fugir e está em segurança. Não temos certeza se ele está armado. A polícia já foi acionada. Permaneçam em confinamento até segunda ordem." Respirei fundo, ainda sentindo o coração quase sair pela boca. O professor Marcelo tentava nos acalmar com gestos silenciosos, enquanto o silêncio perturbador retornava. Ficamos confinados por mais de 1 hora até que a situação fosse esclarecida. Mais tarde, soubemos detalhes ainda mais perturbadores sobre o que havia acontecido naquela tarde fatídica. A escola não tinha câmeras ou recursos adequados de segurança naquela época, deixando-a vulnerável. A polícia chegou rapidamente e vasculhou cada centímetro do colégio, mas não encontrou ninguém. A ordem era que todas as atividades fossem retomadas, mas com extrema cautela, mantendo portas fechadas e nenhum aluno autorizado a sair sozinho.
Tudo parecia relativamente normal, até que no fim da noite, o vigia noturno, seu Antônio, fez uma descoberta assustadora. Em um armário de armazenamento próximo aos fundos do prédio, ele encontrou o invasor profundamente adormecido com um revólver calibre 44 em seu bolso. Assustado e sem saber exatamente o que fazer, seu Antônio correu para chamar a polícia, deixando o armário entreaberto. Quando as autoridades chegaram poucos minutos depois, o homem havia desaparecido misteriosamente. Buscas foram realizadas por toda a cidade, mas ele não foi mais visto. Até hoje, ninguém sabe ao certo o paradeiro desse indivíduo ou o que ele pretendia fazer naquela tarde aterrorizante. Desde então, todos nós, alunos e professores, nos perguntamos diariamente onde esse homem poderia estar e se algum dia ele poderia voltar para terminar o que havia começado. O trauma ficou marcado profundamente em cada um que viveu aquela experiência, criando uma sensação constante de insegurança, especialmente quando ouvimos qualquer barulho estranho ou inesperado vindo do corredor. As autoridades garantiram que reforçariam a segurança da escola, instalando câmeras e sistemas de alarme mais eficientes. Mas mesmo assim, aquela sexta-feira permanece viva na memória de todos, como o dia em que percebemos o quão frágeis e vulneráveis realmente somos, à mercê do desconhecido. Ainda hoje, às vezes, ao andar pelos corredores agora silenciosos e desertos do Colégio Estadual Alvorada, sinto um arrepio inexplicável e tenho a impressão de que alguém está me observando, escondido nas sombras, à espera de um momento oportuno para sair novamente do armário e cumprir sua ameaça silenciosa. Na minha escola, situada em uma cidade pacata do interior de Minas Gerais, havia 2 horários para o recreio. O primeiro intervalo era destinado às turmas do 6º ano e metade do 7º, enquanto o segundo intervalo era ocupado pela outra metade do 7º ano e por todos os alunos do 8º ano. Naquele dia cinzento e chuvoso de início de outubro, durante o primeiro intervalo, tudo parecia comum, exceto pela densa camada de nuvens negras que cobria o céu. Eu estava sentada em um banco com meus amigos Larissa e Mateus, tentando saborear um lanche rápido antes do próximo período. Subitamente, um estrondo forte ecoou no ar. A princípio, parecia um trovão, dada a chuva fina que caía. Porém, logo vieram mais 3 barulhos semelhantes, um atrás do outro, fazendo-nos estremecer. Olhamos uns para os outros com os olhos arregalados. "Que foi isso?" perguntou Mateus, tentando parecer calmo, mas sua voz entregava o nervosismo. Antes que eu pudesse responder, os gritos começaram. Um grupo de alunos corria desesperadamente em direção ao pátio interno da escola. Muitos deixando seus lanches e mochilas para trás. Meu coração acelerou imediatamente. Algo muito sério estava acontecendo. Os inspetores de alunos surgiram, gesticulando freneticamente, gritando para que todos fossem rapidamente para a sala multiuso da escola. Aquela sala era ampla, com janelas enormes de vidro que davam vista para a rua ao redor do prédio. Entramos rapidamente, amontoados e confusos. Logo em seguida, alguns funcionários começaram a cobrir as janelas com lençóis improvisados, tentando desesperadamente impedir que víssemos o que acontecia lá fora. A sala ficou em silêncio, um silêncio tenso e sufocante, interrompido apenas pelos murmúrios assustados dos alunos. Eu procurei o olhar dos meus amigos, que estavam tão aflitos quanto eu. A curiosidade e o medo me consumiam por dentro, e decidi me aproximar discretamente de Dona Silvia, uma inspetora conhecida pela sua simpatia e paciência. "O que está acontecendo, Dona Silvia?" perguntei, com a voz quase sussurrante. Ela me olhou com preocupação, hesitando antes de responder. "Parece que tem um homem armado nas casas perto da escola. A polícia está chegando." Meu coração apertou ainda mais.
Aquilo era completamente surreal para a nossa cidade pequena e tranquila. Eu me afastei lentamente, tentando digerir aquela informação. Um homem armado? Ali perto? Meu estômago revirou com ansiedade. As próximas horas foram tensas e intermináveis. A escola permaneceu trancada, com todos os alunos e funcionários enclausurados naquela sala abafada. Não havia informações precisas, apenas boatos que corriam de boca em boca, aumentando ainda mais nosso pânico. Alguns diziam que o homem estava escondido no matagal atrás da escola. Outros afirmavam que ele havia ameaçado invadir o prédio. Após uma hora angustiante, fomos finalmente levados às nossas salas, um grupo por vez, escoltados pelos inspetores e professores que olhavam nervosamente em todas as direções. Quando chegamos à sala de aula, o professor Carlos explicou que a polícia tinha controlado a situação, mas que deveríamos permanecer trancados até nova ordem. Só mais tarde descobri a verdade aterrorizante sobre aquele homem. Seu nome era Ricardo. Morava na rua vizinha à casa de minha amiga Júlia. Ele era conhecido no bairro por seu comportamento estranho, porém ninguém jamais suspeitara que fosse perigoso a esse ponto. Ricardo já havia sido preso anteriormente, era um criminoso registrado com histórico de violência. Em uma conversa no dia seguinte, Júlia contou, ainda tremendo, que algumas semanas antes, durante uma noite chuvosa, havia encontrado algo aterrador escrito na janela da casa de Ricardo. Usando o sangue de seu próprio braço, ele escreveu a frase perturbadora: "Não entrem aqui ou matarei vocês." Na ocasião, Júlia acreditou que fosse uma brincadeira mórbida e grotesca, talvez uma tentativa distorcida de assustar os vizinhos durante o período das festas do Dia das Bruxas. Contudo, após aquele dia fatídico na escola, tudo fez sentido. Ricardo não era apenas um homem estranho e recluso, mas alguém perigosamente instável, capaz de ameaçar a segurança de todos ao redor. Nos dias seguintes, a presença da polícia foi constante nas redondezas da escola. Patrulhas frequentes e investigadores conversando com moradores tornaram-se algo comum, algo que jamais pensei que presenciaria tão perto de casa. A vida escolar nunca mais foi a mesma depois daquele incidente. Durante semanas, alunos e professores olhavam nervosamente pela janela sempre que algum carro estranho estacionava perto da escola. Muitos colegas começaram a evitar andar sozinhos, especialmente ao anoitecer, e os pais pressionaram a direção escolar para melhorar o sistema de segurança do colégio. Embora Ricardo tenha sido detido naquela tarde pela polícia e internado em uma instituição psiquiátrica para tratamento, o trauma permaneceu em nossas mentes por muito tempo. Nenhum de nós jamais esquecerá os sons daquele dia. Os gritos, o silêncio aterrorizado e a angústia que sentimos enquanto permanecíamos presos naquela sala apertada e abafada, esperando por respostas que pareciam não chegar nunca. Hoje, ao caminhar pelos corredores da escola, o medo já não é mais palpável como naquele dia sombrio de outubro. Ainda assim, quando o céu fica cinzento e o vento anuncia chuva, um arrepio frio percorre minha espinha, lembrando-me claramente que nem mesmo em uma cidade pacata e aparentemente segura, estamos totalmente protegidos dos horrores que habitam a mente humana. Eu tinha acabado de completar 22 anos e, recém-formada, voltara à minha antiga escola para trabalhar como estagiária no setor de informática. O colégio ficava em uma cidade média do interior de São Paulo e o meu escritório era em um porão adaptado, uma sala discreta, mas confortável. Embora desorganizado e pouco frequentado, era um refúgio acolhedor, equipado com 3 mesas espaçosas, 2 geladeiras pequenas, uma televisão fixada na parede e, o mais importante, ar-condicionado. Um luxo raro naquela escola pública que somente era destinado à sala dos servidores e dos computadores que administravam toda a infraestrutura digital da instituição. Minha oportunidade surgiu graças à amizade que eu mantinha com 3 antigos professores, Marcelo, Rogério
e Luciana, que sempre incentivaram minha paixão pela informática. Eles me indicaram para a vaga e a confiança deles foi determinante para minha contratação. Tudo ia muito bem até aquele dia, um dia sombrio que mudou minha vida para sempre. Durante um intervalo, enquanto eu comia um lanche, recebi uma mensagem no celular que fez meu coração parar por um instante. O colégio estava em lockdown. Um indivíduo suspeito e possivelmente armado havia entrado no prédio. Senti um frio subir pela espinha ao perceber que eu estava totalmente vulnerável ali no porão, sem portas reforçadas ou trancas eficientes. Rapidamente desliguei as luzes e apaguei a tela do computador para evitar chamar atenção. Em meio à escuridão, mandei mensagens para meus colegas de setor, Gustavo e Diego, mas nenhum deles respondia. O silêncio começou a pesar sobre mim, e o medo crescia conforme os minutos passavam, sem qualquer sinal de que tudo estivesse seguro novamente. Eu não podia sair, não podia ligar para ninguém, apenas esperar por instruções claras que não chegavam. De repente, escutei a porta do porão ranger lentamente, um ruído perturbador que se espalhou pelos corredores subterrâneos. Meu coração acelerou e eu me levantei da cadeira, hesitando se deveria me esconder ou buscar ajuda de Gustavo ou Diego novamente. Antes que eu pudesse decidir, passos apressados começaram a ecoar pelas escadas, aproximando-se rapidamente do escritório. Apavorada, deslizei para baixo da mesa, tentando controlar minha respiração para não fazer barulho. No escuro absoluto, o invasor entrou na sala. Nenhuma luz foi acesa, nenhuma palavra foi dita. O único som era minha respiração entrecortada e o bater frenético do meu coração. O medo me envolveu completamente, transformando cada pequeno ruído em um anúncio de tragédia iminente. Foi então que meu celular vibrou com uma nova mensagem. Segurei o aparelho com mãos trêmulas e olhei rapidamente para a tela. Era Diego, finalmente respondendo. Isso tá horrível. Um cara armado atirou no professor Marcelo. Ele está de camisa xadrez vermelha e boné vermelho também. Não saia daí por nada. Antes que eu pudesse processar a mensagem completamente, senti uma mão forte agarrar meu braço, puxando-me bruscamente para fora do meu esconderijo. À minha frente estava um homem alto e robusto, usando exatamente uma camisa xadrez vermelha e boné vermelho escuro. Meus olhos se arregalaram em puro terror. "Calma, garota", disse ele com uma voz estranhamente calma e fria, quase sussurrando. "Eu tô escondido aqui também. Você sabe o que está acontecendo lá em cima?" Gaguejei algo incompreensível e perguntei quem ele era, tentando ganhar tempo enquanto meu cérebro gritava em pânico. Ele ignorou minha pergunta, insistindo em saber se havia uma saída pelo porão. Apontei trêmula na direção contrária às escadas, indicando uma passagem estreita que levava aos fundos do prédio. Antes que ele pudesse seguir, ele me encarou profundamente. Percebendo meu olhar assustado direcionado à tela ainda acesa do celular. O silêncio se tornou insuportável. Minha mente buscava desesperadamente uma saída daquela situação terrível. Em um ato instintivo de sobrevivência, corri com todas as forças em direção às escadas, sabendo que aquele poderia ser meu último momento. Atrás de mim, ouvi o som seco de um disparo que ecoou pelo porão escuro. O projétil atingiu uma prateleira metálica, ricocheteando perto demais de mim. Subi correndo os degraus, enquanto lágrimas escorriam pelo meu rosto, sem olhar para trás. Ao alcançar o andar superior, encontrei policiais já posicionados nas entradas principais da escola. Gritei desesperadamente e eles imediatamente avançaram para o porão, capturando o homem enquanto ele tentava fugir pela saída indicada. Sentei-me no chão, exausta e em choque, enquanto tudo ao meu redor girava lentamente. Horas depois, soube com alívio que o professor Marcelo, embora gravemente ferido, havia sobrevivido ao ataque.
Os investigadores jamais conseguiram esclarecer o real motivo da agressão, deixando a comunidade escolar perplexa e cheia de perguntas sem respostas. Nenhuma discussão ou desentendimento anterior parecia justificar aquele ato de violência absurda. Os dias seguintes foram difíceis. Mesmo que a rotina tenha voltado ao normal na superfície, eu jamais seria a mesma. O eco daquele disparo ficou gravado em minha mente como uma cicatriz invisível. Cada vez que entro naquele porão, sinto o frio do medo se apossar de mim novamente, recordando-me o quanto estive perto da morte. Até hoje, me pergunto como consegui reagir tão rapidamente. Talvez o instinto humano, quando levado ao limite, seja mais forte do que imaginamos. O que sei é que essa experiência mudou minha perspectiva sobre a segurança e a fragilidade da vida. E você, já viveu ou conhece alguém que passou por algo parecido? O medo do desconhecido pode estar mais próximo do que pensamos. Conte nos comentários sua história. Vamos trocar experiências e buscar mais segurança juntos. Se você gosta desse tipo de conteúdo real e arrepiante, não esqueça de se inscrever no canal Marcelo Caixeta Sobrenatural. Aqui você encontra sempre histórias assustadoras, investigações sobrenaturais e muito suspense para prender sua atenção. Curta o vídeo e ative o sino para receber notificações dos nossos próximos relatos. Até a próxima história, aqui no Marcelo Caixeta Sobrenatural.